Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial será a resolução número 487 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre a política antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei nº 10.216 de 2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança. Galera, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância, e também no YouTube, Spotify, deixe seu comentário, um emoji para a gente, e também acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos playlists, nosso segundo grupo de WhatsApp. E também, se você quiser ser um apoiador do canal, lá tem a forma de ser nosso apoiador. Vamos lá? O presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando os princípios da República do Brasil, fundada na dignidade da pessoa humana, e especialmente os direitos fundamentais à saúde, ao devido processo legal e à individualização da pena. Constituição Federal, artigos 1º, inciso 3, artigo 5º, incisos 46, 54 e artigo 6º caput. Considerando a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, pela qual o Estado brasileiro comprometeu-se a promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação. Considerando a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes de 1984 e seu protocolo facultativo em 2002, e a necessidade de combater a sua prática nas instituições de tratamento da saúde mental, públicas ou privadas, bem como a resolução do CNJ número 414 de 2021, que estabelece diretrizes e requisitos periciais para a realização dos exames de corpo de delito nos casos em que haja indícios de prática de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, conforme os parâmetros do Protocolo de Istambul. Considerando o ponto resolutivo número 8 da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, proferida no caso Ximenes Lopes versus Brasil, que determinou ao Estado brasileiro continuar a desenvolver um programa de formação e capacitação para o pessoal médico de psiquiatria e psicologia, de enfermagem e auxiliares de enfermagem e para todas as pessoas vinculadas ao atendimento de saúde mental, em especial sobre princípios que devem reger o trato das pessoas portadoras de deficiência mental, conforme os padrões internacionais sobre a matéria. Considerando que a Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, UMF, Corte IDH-CNJ, instituída no âmbito do Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução do CNJ número 364 de 2021, acompanha o cumprimento das determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao Estado brasileiro, considerando a Lei nº 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, considerando a Lei nº 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura e promove, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Considerando a Resolução número 32 de 2018, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em julho de 2016, que reafirma as obrigações dos Estados-membros em promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais e garantir que políticas e serviços relacionados à saúde mental cumpram as normas internacionais de direitos humanos, considerando o relatório de Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas, apresentado na 34ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em janeiro de 2017, que expõe um conjunto de recomendações voltadas à qualificação dos serviços de saúde mental,
a acabar com a prática do tratamento involuntário e da institucionalização e para a criação de um ambiente político e legal que assegure a garantia dos direitos humanos das pessoas com deficiências psicossociais. Considerando a Resolução número 8 de 2019 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, destinada à orientação das políticas de saúde mental e uso problemático de álcool e outras drogas em todo o território nacional, e as resoluções número 4 de 2010 e 5 de 2004 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, para aplicação da Lei número 10.216 de 2001, a execução das medidas de segurança. Considerando a Resolução CNJ número 103 de 2010 e a Recomendação CNJ número 35 de 2011, publicadas com o objetivo de adequar a atuação da Justiça Penal aos dispositivos da Lei número 10.216 de 2001, privilegiando-se a manutenção da pessoa em sofrimento mental em meio aberto e ao diálogo permanente com a rede de atenção psicossocial. Considerando o artigo 9º, parágrafo 3º da Resolução do CNJ número 203 de 2015, que dispõe sobre a realização de audiência de custódia, disciplinando sobre a garantia de acesso aos serviços médico e psicossocial, resguardada sua natureza voluntária, para pessoas que apresentem quadro de transtorno mental ou dependência química. Considerando a Resolução CNJ número 288 de 2019, que define a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade, bem como a Resolução número 2002 de 2012 do Conselho Econômico e Social da ONU, destinada à orientação dos princípios básicos para a utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal, além da Resolução CNJ número 225 de 2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. Considerando a Resolução do CNJ número 425, que institui no âmbito do Poder Judiciário a Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades, considerando a atenção às minorias com vulnerabilidades acrescidas e suas interseccionalidades, bem como os atos normativos do CNJ sobre a temática em relação à privação de liberdade, como a Resolução CNJ número 287 de 2019, que trata sobre os indígenas, Resolução do CNJ 348 de 2020, que trata da LGBTI, Resolução do CNJ 405, que trata sobre os migrantes, Resolução do CNJ número 369 de 2021, que trata sobre as gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. Considerando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNAISP, no âmbito do Sistema Único de Saúde, instituída por meio da Portaria Interministerial número 1 de 2014 dos Ministérios da Saúde e da Justiça, bem como a Portaria 94 de 2014 do Ministério da Saúde, que institui serviços de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, considerando as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça, da infância e da juventude, regras de Pequim, considerando o artigo 112, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instituído pela Lei nº 8.069 de 1990, que dispõe que adolescentes com sofrimento mental ou transtorno psíquico deverão receber tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. Considerando o artigo 64, em especial o artigo 7º da Lei 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que dispõe que o tratamento a que se submeterá o adolescente com sofrimento mental ou transtorno psíquico deverá observar o previsto na Lei nº 10.216 de 2001. Considerando a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em conflito com a Lei PNAISARI, no âmbito do Sistema Único da Saúde, regulamentada pelas portarias consolidadas do Ministério da Saúde número 2 de 2017, anexo 17, e número 6, seção 5, capítulo 2. Considerando a deliberação do plenário do CNJ no número do procedimento de ato normativo número 0007026
10.2022.2.00.0000 na primeira sessão virtual, realizada em 10 de fevereiro de 2023. Resolve. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Instituir a política antimanicomial do Poder Judiciário, por meio de procedimentos para tratamento das pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial que estejam custodiadas, sejam investigadas, acusadas, rés ou privadas de liberdade, em cumprimento de pena ou de medida de segurança, em prisão domiciliar, em cumprimento de alternativas penais, monitoração eletrônica ou outras medidas em meio aberto, e conferir diretrizes para assegurar os direitos dessa população. Artigo 2º. Para fins dessa resolução, considera-se: inciso 1. Pessoa com transtorno mental ou com qualquer forma de deficiência psicossocial. Aquela com algum comprometimento, impedimento ou dificuldade psíquica, intelectual ou mental que, confrontada por barreiras atitudinais ou institucionais, tenha inviabilizado a plena manutenção da organização da vida ou lhe cause sofrimento psíquico e que apresente necessidade de cuidado em saúde mental em qualquer fase do ciclo penal, independentemente de exame médico legal ou medida de segurança em curso. Inciso 2. Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. Rede composta por serviços e equipamentos variados de atenção à saúde mental, tais como os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos, SRT, os Centros de Convivência e Cultura, as Unidades de Acolhimento, UAS, e os Leitos de Atenção Integral, em hospitais gerais, nos CAPS, inciso 3. Presentes na atenção básica de saúde, na atenção psicossocial estratégica, nas urgências, na atenção hospitalar geral, na estratégia de desinstitucionalização, como as residências terapêuticas, Programa de Volta para Casa, PVC, e estratégias de reabilitação psicossocial. Inciso 3. Equipe de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com tratamento mental em conflito com a lei, EAP. Equipe multidisciplinar que acompanha o tratamento durante todas as fases do procedimento criminal com o objetivo de apoiar ações e serviços para atenção à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei na rede de atenção à saúde, RAS, e para viabilizar o acesso à rede de atenção psicossocial, RAPS. Inciso 4. Equipe conectora. Equipe vinculada ao Sistema Único de Saúde, o SUS, que exerce a função análoga à da EAP. Inciso 5. Equipe multidisciplinar qualificada. Equipe técnica multidisciplinar que tem experiência e incursão no serviço com interface entre o Poder Judiciário, a saúde e a proteção social, do Serviço de Atendimento à Pessoa Custodiada, APEC, do Serviço de Acompanhamento de Alternativas Penais, da EAP ou outra equipe conectora. Inciso 6. Projetos Terapêuticos Singulares, PTS, conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas para um indivíduo, uma família ou comunidade, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar e centrado na singularidade da pessoa em tratamento, de modo a contribuir para a estratégia compartilhada de gestão e de cuidado, possibilitando a definição de objetivos comuns entre a equipe e sujeito em acompanhamento em saúde. E, inciso 7, modelo orientador. Modelo elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de instruir o Poder Judiciário acerca dos fluxos a serem adotados para o cuidado da pessoa com transtorno mental submetida a procedimento criminal, em local adequado à atenção à saúde a fim de adotar os parâmetros dispostos na presente resolução. Parágrafo único. Estão abrangidas por esta resolução, nos termos do caput deste artigo, as pessoas em sofrimento ou com transtorno mental relacionado ao uso abusivo de álcool e outras drogas, que serão encaminhadas para a rede de saúde nos termos do artigo 23 da Lei nº 11.343 de 2006, garantidos os direitos previstos na Lei nº 10.216 de 2001. Artigo 3º. São princípios e diretrizes que regem o tratamento das pessoas com transtorno mental no âmbito da jurisdição penal. Inciso 1. Respeito pela dignidade humana, singularidade e autonomia de cada pessoa. Inciso 2. O respeito pela diversidade e a vedação a todas as formas de discriminação e estigmatização,
com especial atenção aos aspectos interseccionais de agravamento e seus impactos na população negra, LGBTQIA+, mulheres, mães, pais ou cuidadores de crianças e adolescentes, pessoas idosas, convalescentes, migrantes, população em situação de rua, povos indígenas e outras populações tradicionais, além das pessoas com deficiência. Inciso 3. O devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e o acesso à justiça em igualdade de condições. Inciso 4. A proscrição à prática de tortura, maus tratos, tratamentos cruéis e desumanos ou degradantes. Inciso 5. Adoção de política antimanicomial na execução de medida de segurança. Inciso 6. O interesse exclusivo do tratamento em benefício à saúde, com vistas ao suporte e reabilitação psicossocial por meio da inclusão social, a partir da reconstrução de laços e de referências familiares e comunitárias, da valorização e do fortalecimento das habilidades da pessoa e do acesso à proteção social, à renda, ao trabalho e ao tratamento de saúde. Inciso 7. O direito à saúde integral, privilegiando-se o cuidado em ambiente terapêutico em estabelecimentos de saúde de caráter não asilar, pelos meios menos invasivos possíveis, com vedação de métodos como contenção física, mecânica ou farmacológica desproporcional ou prolongada, excessiva medicalização, impedimento de acesso a tratamento ou medicação, isolamento compulsório, alojamento em ambiente impróprio e eletroconvulsoterapia, em desacordo com os protocolos médicos e as normativas de direitos humanos. Inciso 8. A indicação da internação fundada exclusivamente em razões clínicas de saúde, privilegiando-se a avaliação multiprofissional de cada caso, pelo período estritamente necessário à estabilização do quadro de saúde apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, vedada a internação em instituição de caráter asilar, como os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, HCTPS, e estabelecimentos congêneres como hospitais psiquiátricos. Inciso 9. A articulação interinstitucional permanente do Poder Judiciário com as redes de atenção à saúde e socioassistenciais em todas as fases do procedimento penal, mediante elaboração de PTS nos casos abrangidos por essa resolução. Inciso 10. A restauratividade como meio para a promoção da harmonia social, mediante a garantia do acesso aos direitos fundamentais e a reversão das vulnerabilidades sociais. Inciso 11. Atenção à laicidade do Estado e à liberdade religiosa integradas ao direito à saúde, que resultam na impossibilidade de encaminhamento compulsório a estabelecimentos que não componham os ARAPs ou que condicionem ou vinculem o tratamento à conversão religiosa ou ao exercício de atividades de cunho religioso. Inciso 12. Respeito à territorialidade do serviço e ao tratamento no meio social em que vive a pessoa, visando sempre a manutenção dos laços familiares e comunitários. Capítulo 2. Das diretrizes da política antimanicomial. Seção 1. Das audiências de custódia. Artigo 4º. Quando apresentada em audiência de custódia, pessoa com indícios de transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial identificados por equipe multidisciplinar qualificada, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, caberá à autoridade judicial o encaminhamento para atendimento voluntário na RAPS voltado à proteção social em políticas e programas adequados, a partir de fluxos pré-estabelecidos com a rede, nos termos da Resolução do CNJ nº 203 de 2015, e do modelo orientador CNJ. Parágrafo único. Será assegurada a pessoa com indícios de transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial a oportunidade de manifestar a vontade de ter em sua companhia a pessoa por ela indicada, integrante de seu círculo pessoal ou das redes de serviços públicos com as quais tenha vínculo, ou seja, referenciada, para o fim de assisti-la durante o ato judicial. Artigo 5º. Nos casos em que a autoridade judicial, com o apoio da equipe multidisciplinar e após ouvidos o Ministério Público e a Defesa, entender que a pessoa apresentada à audiência de custódia está em situação de crise em saúde mental e sem condições de participar do ato, solicitará tentativas de manejo de crise pela equipe qualificada. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, entende-se por manejo da crise
o imediato acionamento da equipe de saúde da RAPS para a tomada de medidas emergenciais e referenciamento do paciente ao serviço de saúde, além da realização de ações de escuta, compreensão da condição pessoal, produção imediata de consensos possíveis, mediação entre a pessoa e as demais presentes no ambiente, a restauração do diálogo, bem como, o quanto antes, a identificação dos fatores que possivelmente desencadearam a crise. Parágrafo 2º. Caso exauridas sem sucesso as tentativas de manejo de crise, a autoridade judicial realizará o encaminhamento da pessoa para atendimento em saúde por meio de serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, ou outros serviços da RAPS, e providenciará o registro da não realização da audiência de custódia, por meio do termo no qual constará. Inciso 1. A determinação para a elaboração de relatório médico acompanhado, se for o caso, de informes dos demais profissionais de saúde do estabelecimento ao qual a pessoa presa em flagrante for encaminhada, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos a ser remetido ao juiz em 24 horas. Inciso 2. A requisição imediata de informações às secretarias municipal ou estadual de saúde sobre a atual condição da pessoa e indicação de acompanhamento em saúde mais adequado, que poderá compor PTS, com descrição de eventual tratamento que esteja em curso, a serem prestadas em 48 horas, com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão judicial. Parágrafo 3º. Caso a pessoa não receba a alta médica para ser apresentada em juízo no prazo legal, a autoridade judicial poderá realizar o ato no local em que a pessoa se encontrar e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá providenciar a condução para a realização da audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação. Artigo 6º. A autoridade judicial, quando a análise da legalidade da prisão em flagrante, avaliará se o uso de algemas ou instrumentos de contenção física atendeu aos princípios da proporcionalidade e não discriminação, considerada a condição de saúde mental da pessoa, ou se ocorreu de maneira a causar deliberadamente dores ou lesões desnecessárias, o que poderia configurar hipótese de tortura ou maus tratos, conforme os parâmetros elencados pelo CNJ no Manual de Algemas e outros instrumentos de contenção em audiências judiciais. Artigo 7º. Nos casos do artigo 4º ou 5º, não sendo hipótese de relaxamento da prisão, a autoridade judicial avaliará a necessidade e adequação de eventual medida cautelar, consideradas as condições de saúde da pessoa apresentada e evitando a imposição de. Inciso 1. Medida que dificulte o acesso ou a continuidade do melhor tratamento disponível, ou que apresente exigências incompatíveis ou de difícil cumprimento diante do quadro de saúde apresentado. E, inciso 2. Medidas concomitantes que se revelem incompatíveis com a rotina de acompanhamento na rede de saúde. Parágrafo 1º. Será priorizada a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico para pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial, sem que isso enseje a aplicação de medidas que obstem o tratamento em liberdade. Parágrafo 2º. A autoridade judicial levará em consideração as condições que ampliem a vulnerabilidade social, bem como os aspectos interseccionais, no caso de pessoas em situação de rua, população negra, mulheres, população LGBTQIA+, mães, pais ou cuidadores de crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas convalescentes, migrantes, povos indígenas e outras populações tradicionais, para que a aplicação de eventual medida seja condizente com a realidade social e o referenciamento aos serviços especializados da rede de proteção social. Artigo 8º. Nos casos em que a autoridade judicial substituir a prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, serão garantidas a possibilidade de tratamento adequado na RAPS e o exercício de outras atividades que reforcem a autonomia da pessoa, como trabalho e educação. Seção 2. Da necessidade de tratamento em saúde mental no curso de prisão preventiva ou outra medida cautelar. Artigo 9º. No caso de a pessoa necessitar de tratamento em saúde mental no curso de prisão processual ou contra medida cautelar, a autoridade judicial. Inciso 1. No caso de pessoa presa, reavaliará a necessidade e adequação da prisão processual em vigor ante a necessidade de atenção à saúde, para início ou continuidade de tratamento em serviços da RAPS, ouvidas a equipe multidisciplinar, o Ministério Público e a Defesa. Inciso 2.
No caso de pessoa solta, reavaliará a necessidade de adequação da medida cautelar em vigor, observando as disposições do artigo anterior. Parágrafo único. O encaminhamento para o serviço da RAPS ou Rede de Proteção Social será apoiado pelas equipes mencionadas no artigo 2º, inciso 3, inciso 4 e inciso 5, considerando a interlocução entre esses serviços e os equipamentos responsáveis pelo tratamento em saúde, de modo que eventuais subsídios sobre a singularidade do acompanhamento da pessoa sejam aportados ao processo visando a priorização da saúde. Artigo 10. A análise sobre a imputabilidade da pessoa, quando necessária, poderá ser qualificada com a requisição de informações sobre o atendimento e o tratamento dispensado nos serviços aos quais a pessoa esteja vinculada, respeitado o sigilo de informações pessoais e médicas. Parágrafo único. Considerando o incidente de insanidade mental que subsidiará a autoridade judicial na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa. Não é possível determiná-la compulsoriamente em caso de oposição desta. Seção 3. Da medida de segurança. Artigo 11. Na sentença criminal que impõe a medida de segurança, a autoridade judicial determinará a modalidade mais indicada ao tratamento de saúde da pessoa acusada, considerados a avaliação biopsicossocial, outros exames eventualmente realizados na fase instrutória e os cuidados a serem prestados em meio aberto. Parágrafo único. A autoridade judicial levará em conta, nas decisões que envolvam imposição ou alteração do cumprimento de medida de segurança, os pareceres das equipes multiprofissionais que atendem o paciente na RAPS, da EAP ou outra equipe conectora. Subseção 1 do tratamento ambulatorial. Artigo 12. A medida de tratamento ambulatorial será priorizada em detrimento da medida de internação e será acompanhada pela autoridade judicial a partir de fluxos estabelecidos entre o Poder Judiciário e a RAPS, com o auxílio da equipe multidisciplinar do juízo, evitando-se a imposição do ônus de comprovação do tratamento à pessoa com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial. Parágrafo 1º. O acompanhamento da medida levará em conta o desenvolvimento do PTS e demais elementos trazidos aos autos pela equipe de atenção psicossocial, a exigência e as condições de acessibilidade ao serviço, a atuação das equipes de saúde, a vinculação e a adesão da pessoa ao tratamento. Parágrafo 2º. Eventuais interrupções no curso do tratamento devem ser compreendidas como parte do quadro de saúde mental, considerada a dinâmica do acompanhamento em saúde e a realidade do território no qual a pessoa e os serviços estão inseridos. Parágrafo 3º. A ausência de suporte familiar não deve ser entendida como condição para imposição, manutenção ou cessação do tratamento ambulatorial, ou ainda para desinternação condicional. Parágrafo 4º. Eventual prescrição de outros recursos terapêuticos a serem adotados por equipe de saúde por necessidade da pessoa, e enquanto parte de seu PTS, incluindo a internação, não deve ter caráter punitivo, tampouco deve ensejar a conversão da medida de tratamento ambulatorial em medida de internação. Parágrafo 5º. A autoridade judicial avaliará a possibilidade de extinção da medida de segurança, no mínimo anualmente ou a qualquer tempo, quando requerido pela defesa ou indicada pela equipe de saúde que acompanha o paciente, não estando condicionada ao término do tratamento em saúde mental. Subseção 2 da medida de internação. Artigo 13. A imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do PTS, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da RAPS. Parágrafo 1º. A internação, nas hipóteses referidas no caput, será cumprida em leito de saúde mental em hospital geral ou outro equipamento de saúde referenciado pelo CAPS da RAPS, cabendo ao Poder Judiciário atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria, ou seja, submetida à internação em instituições com características asilares, como os HCTPS ou equipamentos congêneres,
assim entendidas aquelas sem condições de proporcionar assistência integral à saúde da pessoa ou de possibilitar o exercício dos direitos previstos no artigo 2º da Lei nº 10.216. Parágrafo 2º. A internação cessará quando, a critério da equipe de saúde multidisciplinar, estar demonstrada sua desnecessidade enquanto recurso terapêutico, caso em que, comunicada à alta hospitalar, à autoridade judicial, o acompanhamento psicossocial poderá continuar nos demais dispositivos da RAPS, em meio aberto. Parágrafo 3º. Recomenda-se à autoridade judicial a interlocução constante com a equipe de estabelecimento de saúde que acompanha a pessoa, a EAP ou outra equipe conectora, para que sejam realizadas avaliações biopsicossociais a cada 30 dias, a fim de se verificar as possibilidades de reversão do tratamento para modalidades em liberdade ou mesmo para sua extinção. Artigo 14. Serão proporcionadas ao paciente em internação, sem obstrução administrativa, oportunidades de reencontro com sua comunidade, sua família ou seu círculo social, com atividades em meio aberto, sempre que possível, evitando-se ainda sua exclusão do mundo do trabalho, nos termos do PTS. Seção 4. Da necessidade de tratamento em saúde mental no curso de execução da pena. Artigo 15. Nos casos em que a pessoa submetida ao cumprimento da pena necessitar de tratamento em saúde mental, a autoridade judicial avaliará a necessidade e a adequação da prisão em vigor ante a demanda de atenção à saúde, para início ou continuidade de tratamento em serviços da RAPS, ouvidos a equipe multidisciplinar, o Ministério Público e a Defesa. Parágrafo único. O encaminhamento para os serviços da RAPS e a rede de proteção social será apoiado pelas equipes de saúde das unidades prisionais, pela EAP e demais equipes conectoras, a partir de constante interlocução com os equipamentos da RAPS responsáveis pelo tratamento, de modo que subsídios sobre a singularidade do acompanhamento da pessoa sejam aportados ao processo com a finalidade de priorização da saúde. Seção 5. Da desinstitucionalização. Artigo 16. No prazo de até 6 meses, contados a partir da entrada em vigor desta resolução, a autoridade judicial competente revisará os processos a fim de avaliar a possibilidade de extinção da medida em curso, progressão para tratamento ambulatorial em meio aberto ou transferência para estabelecimento de saúde adequado, nos casos relativos. Inciso 1. A execução de medidas de segurança que estejam sendo cumpridas em HCTPS, instituições congêneres ou unidades prisionais. Inciso 2. As pessoas que permaneçam nesses estabelecimentos, apesar da extinção da medida ou da existência de ordem de desinternação condicional. E, inciso 3. A pessoas com transtorno mental ou deficiência psicossocial que estejam em prisão processual ou cumprimento de pena em unidades prisionais, delegacias de polícia ou estabelecimentos congêneres. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, o Comitê Estadual Interinstitucional de Monitoramento da Política Antimanicomial, previsto no artigo 20, inciso 6, e as equipes conectoras ou multidisciplinares qualificadas apoiarão as ações permanentes de desinstitucionalização. Artigo 17. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a autoridade judicial competente para execução penal determinará a elaboração no prazo de 12 meses, contados da entrada em vigor desta resolução, de PTS para todos os pacientes em medida de segurança que ainda estiverem internados em HCTP, em instituições congêneres ou unidades prisionais, com vistas à alta planejada e à reabilitação psicossocial assistida em meio aberto, a serem apresentados no processo ou em audiência judicial, que conte com a participação de representantes das unidades envolvidas nos PTS. Artigo 18. No prazo de 6 meses contados da publicação desta resolução, a autoridade judicial competente determinará a interdição parcial de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, com proibição de novas internações em suas dependências e, em até 12 meses, a partir da entrada em vigor dessa resolução, a interdição total e o fechamento dessas instituições. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 19. Recomenda-se, sempre que possível, em qualquer fase processual, a derivação de processos criminais que envolvem pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial para programas comunitários ou judiciários de justiça restaurativa,
a partir da utilização de vias consensuais alternativas, visando a desinstitucionalização, em consonância com os princípios norteadores da justiça restaurativa presentes na Resolução CNJ nº 225, de 2016. Artigo 20. Os grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, GMFs, dos tribunais poderão: inciso 1. Realizar inspeções judiciais de modo conjunto com as autoridades judiciais da execução penal, nos estabelecimentos em que estejam internadas pessoas em cumprimento de medida de segurança, bem como aquelas internadas provisoriamente, podendo, para tanto, articular-se com a Secretaria de Saúde, conselhos profissionais com atuação na área de saúde, como os conselhos regional ou federal do Serviço Social e de Psicologia, em instâncias paritárias e organizações de sociedade civil, para verificar as condições dos referidos espaços à luz da Lei nº 10.216 de 2001. Inciso 2. Mobilizar a RAPS, juntamente com a EAP, visão da integração entre as práticas inerentes à justiça criminal e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNAISP, e o direcionamento de formas de atenção segundo as premissas consignadas nesta norma e nos modos previstos no artigo 4º, parágrafo 4º da Portaria nº 94 GMMS de 14 de janeiro de 2014. Inciso 3. Fomentar a atuação do Poder Judiciário de modo articulado com a EAP e demais equipes conectoras para a identificação de pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial em unidades de custódia potencialmente destinadas às medidas terapêuticas. Inciso 4. Fomentar a instituição e o fortalecimento da PNAISP, da EAP, junto às secretarias estadual e municipais de saúde. Inciso 5. Fomentar e colaborar com a construção de fluxos de atenção à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, envolvendo os órgãos e instâncias responsáveis pelas políticas de administração penitenciária, saúde e assistência social, com base no paradigma antimanicomial e o modelo orientador de CNJ. E, inciso 6, instituir ou participar de comitê estadual interinstitucional de monitoramento da política antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário, o qual constará com representantes do GMF, da Vara de Execução Penal, da Saúde Mental RAPS, da Assistência Social, do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, onde houver, dos Conselhos Regionais do Serviço Social, Psicologia e Medicina, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho da Comunidade, onde houver, da equipe de saúde da Secretaria responsável pela gestão prisional, podendo contar ainda com outros conselhos de direitos, organizações de sociedade civil afetas ao tema, usuários da política de saúde mental, entre outros. Artigo 21. Para o cumprimento do disposto nessa resolução, os tribunais poderão promover, em colaboração com as escolas de magistratura, cursos destinados à permanente qualificação e atualização funcional de magistrados e servidores no tema da saúde mental, em consonância com os parâmetros nacionais e internacionais dos direitos humanos. Artigo 22. Essa resolução também será aplicada aos adolescentes com transtorno ou sofrimento mental apreendidos, processados por cometimento de ato infracional ou em cumprimento de medida socioeducativa, no que couber, enquanto não for elaborado o ato normativo próprio, considerando-se a condição de pessoa em desenvolvimento, o princípio da prioridade absoluta e as devidas adaptações, conforme a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 23. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, DMF, dará suporte permanente às ações de tribunais e de magistrados e magistradas no cumprimento dessa resolução. Parágrafo único. O DMF elaborará, no prazo de até 180 dias, manual com modelo orientador, CNJ voltado à orientação dos tribunais e magistrados quanto à implementação do disposto nessa resolução. Artigo 24. Essa resolução entra em vigor em 90 dias após sua publicação. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui, curtiu o episódio, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify, também deixe comentário aí nas plataformas do Spotify, no YouTube, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância.
E também acesse na descrição do vídeo as playlists, os grupos de WhatsApp. E é isso aí, galera. E também, se você quiser ser apoiador do canal, tem o formato aí para vocês nos apoiarem. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!